Wuhan já foi símbolo de revolução. Foi nessa cidade que o colapso da dinastia Qing reacendeu a esperança em uma nação marcada por décadas de humilhação estrangeira. Anos depois, durante a guerra contra o Japão, Wuhan se tornou um dos principais centros de resistência chinesa. Agora, porém, o silêncio da cidade era quebrado apenas pelo avanço de tropas nacionalistas e comunistas posicionadas em lados opostos do rio Yangtze. O Grande Rio, que por séculos foi uma das principais artérias comerciais da China, havia se transformado em uma linha de divisão entre duas visões rivais para o futuro do país. Navios patrulhavam suas águas e minas navais tornavam a navegação perigosa. O confronto parecia inevitável. Durante a Guerra Civil Chinesa, o exército nacionalista utilizava um arsenal variado, reunindo tanques de origem alemã, francesa e equipamentos capturados ao longo dos anos. Já as forças comunistas dependiam principalmente de armas japonesas capturadas durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Com o fim da ocupação japonesa em 1945, surgiram tentativas diplomáticas para evitar um novo conflito interno. O líder nacionalista Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung participaram de negociações mediadas pelos Estados Unidos. Apesar das aparências, a paz era frágil. Ambos os lados aproveitavam o tempo para reorganizar suas forças e preparar-se para um confronto inevitável. As negociações rapidamente fracassaram. Enquanto os nacionalistas possuíam maior reconhecimento internacional e superioridade militar formal, enfrentavam sérios problemas internos. Corrupção, divisões políticas e falta de apoio popular enfraqueciam o governo. Além disso, a forma como o governo nacionalista tratou antigos colaboradores do regime pró-japonês alienou parte da população, empurrando muitos para o lado comunista. O principal campo de disputa passou a ser a Manchúria. A região era extremamente estratégica devido à sua indústria e recursos naturais. Após a retirada japonesa, tropas soviéticas ocuparam o território e transferiram grande parte do equipamento militar capturado para as forças comunistas, fortalecendo significativamente o Exército de Libertação Popular. Nos Estados Unidos, crescia a preocupação com a possibilidade de expansão comunista na Ásia. Washington passou a investir na reorganização do Exército Nacionalista, oferecendo treinamento, assistência logística e apoio político. Reformas administrativas e militares foram implementadas na tentativa de modernizar as forças de Chiang Kai-shek. Mesmo com esse apoio, decisões estratégicas controversas enfraqueceram os nacionalistas. Grandes ofensivas contra áreas controladas pelos comunistas consumiram recursos sem produzir resultados decisivos. Enquanto isso, Mao adotava uma estratégia de guerra de movimento e guerrilha, evitando confrontos diretos sempre que possível e atacando apenas quando possuía vantagem clara. Essa estratégia desgastava lentamente o exército nacionalista, ao mesmo tempo em que ampliava o apoio popular aos comunistas. Programas de redistribuição de terras conquistaram a simpatia do campesinato, base social fundamental para o crescimento das forças revolucionárias. Com o passar dos anos, combates intensos ocorreram em várias regiões do norte da China. O Exército de Libertação Popular conseguiu impor perdas severas aos nacionalistas, incluindo deserções em massa de soldados e oficiais. A disputa pela Manchúria tornou-se decisiva. Após sucessivas campanhas militares, posições nacionalistas foram isoladas e eventualmente abandonadas. A perda da região representou um enorme golpe estratégico. Mesmo assim, os nacionalistas continuaram lutando, reorganizando suas defesas ao longo do rio Yangtze. A região tornou-se a última grande barreira contra o avanço comunista para o sul. Enquanto
Isso surgiam tensões dentro da própria aliança comunista com a União Soviética. Stalin demonstrava cautela e temia uma escalada internacional caso o conflito chinês provocasse intervenção direta das potências ocidentais. Mao, porém, acreditava que era o momento de avançar e unificar o país sob controle comunista. As forças comunistas iniciaram uma grande operação para atravessar o rio Yangtze. Do lado nacionalista, uma enorme linha defensiva havia sido preparada, apoiada por poder naval e aéreo superior. As primeiras tentativas de travessia resultaram em confrontos extremamente sangrentos. Durante os combates, navios estrangeiros foram atingidos por artilharia, gerando uma grave crise diplomática internacional. O risco de intervenção direta das potências mundiais aproximou o conflito chinês de uma guerra global. Negociações diplomáticas entre as superpotências impediram uma escalada maior. Foi estabelecida uma divisão provisória do país, ao longo do Yangtze, com os comunistas controlando o norte e os nacionalistas mantendo o sul. Apesar da redução dos combates diretos, o país permaneceu dividido e politicamente instável. Ambas as administrações implementaram campanhas repressivas contra opositores, provocando prisões, execuções e levantes internos. Nos anos seguintes, o conflito ideológico entre os dois governos moldou o destino da China. Reformas radicais no norte e políticas autoritárias no sul criaram duas realidades completamente distintas para a população chinesa. Ao longo das décadas seguintes, a República da China buscou consolidar sua posição internacional, mantendo uma postura fortemente anticomunista, mas também tentando preservar a autonomia frente às grandes potências ocidentais. As relações internacionais tornaram-se cada vez mais complexas, especialmente com a União Soviética, culminando em tensões militares e confrontos fronteiriços que voltaram a ameaçar o equilíbrio geopolítico da Ásia. O destino da China havia sido redefinido por anos de guerra, rivalidade ideológica e disputas internacionais. O país emergia transformado, dividido entre diferentes visões de futuro e marcado por uma das guerras civis mais decisivas do século XX.